Os Estados Unidos estão prestes a passar por uma das piores catástrofes ambientais já registrada. Pelo menos para eles, né? Mas isso não diminui o quão destruidora pode ser a passagem desse furacão pelos Estados Unidos. Isso porque eu não sei se você se lembra de alguns dos últimos tornados massivos que passaram por lá, como por exemplo Katrina. Aparentemente o furacão dessa vez pode ser tão devastador, talvez até pior em algumas regiões. E o nome desse monstro é Furacão Milton. Sim, eu sei, o nome é meio anticlimático, mas enfim. Para quem não me conhece, meu nome não é Milton, é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal. Esse daqui é o Guia da Floresta e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das piores temporadas de furacão dos Estados Unidos. E antes de começar, eu já preciso fazer uma ressalva aqui, tá? Eu tô falando Estados Unidos, mas eu acredito que isso possa ser um pouco injusto com outros países que também estão sofrendo nessa temporada de tornados. Acontece que a mídia mais tradicional vai focar mesmo nos Estados Unidos, tá? A menos que países insulares inteiros como Cuba, Haiti, República Dominicana ou até Bahamas sejam completamente obliterados do mapa por esse tal de Milton. Aí sim, talvez a gente veja mais notícias sobre eles. Mas vamos lá, para quem caiu aqui de paraquedas, primeiro agradeça por não ter ido de Twister nessa que tem sido uma das piores temporadas de tornados dos Estados Unidos, uma vez que esse vídeo é sobre um monstro de categoria 5 chamado Milton. Sim, eu sei que é um nome meio estranho, que deve passar pela Flórida há mais ou menos 15 dias depois da passagem do furacão Helene, que matou ao menos 270 pessoas também na região da Flórida e deixou cidades inteiras destruídas. Sim, você não ouviu errado não, a Flórida nem se recuperou de um furacão de categoria ali 4/5 e já tá vindo outra aí de categoria 5. E um outro detalhe, tá? O furacão de 15 dias atrás é Helene, tá? Então não confundir com o furacão Helena, porque esse aconteceu em 1985. Vamos para as comparações. O furacão Katrina, que aconteceu em 2005 e foi super famoso pelo estrago que causou, foi classificado como de categoria 5 ainda quando estava no oceano. Mas assim que chegou na costa, ele decaiu para a categoria 3. Só que essa classificação leva mais em consideração a velocidade do vento, e as pessoas que já estão acostumadas a viver no corredor de tornados ali dos Estados Unidos não têm muito medo dos ventos como a gente acredita que eles tenham. We are in it. Please, Lord. Please, Lord. Please, Lord. Dear God. Please, Lord. Dear Lord. Please. In your feet. Lord. Please. Please. Help them. Help them. Claro que esse tipo de vento é sim devastador e causa muito medo, mas se tiver rolando um tornado na tua região, a maioria das vezes você consegue ver ele se formando ou ele vindo e você consegue fugir para longe. O grande medo dessas populações atingidas por furacões é a inundação. A diferença entre tornado e furacão é que tornados se formam em terra firme. Normalmente são menores e menos intensos que os furacões. Esses sim são gigantescos e super perigosos, e por necessariamente se formarem sobre o oceano, podendo ou não atingir a terra firme, é que eles criam esse medo de inundações. Imagine que você vê a formação de um tornado bem grande da varanda da sua casa. Apesar de ser assustador e bem perigoso, existe um pouco de tempo e também uma direção plausível para você fugir, que é obviamente na direção contrária do tornado. Sim, pessoal, tem situações em que não dá para fugir de um tornado, que ele se forma muito rapidamente em cima da tua cabeça, mas vocês vão entender o que eu quero dizer com essa comparação. Mas o maior problema é que a ação desses monstros climáticos sobre o oceano ocasiona o aumento da maré. E é por isso que nem sempre apenas a velocidade dos ventos de um furacão gera preocupação, mas o quão capaz ele é de levantar a maré por conta do rebaixamento da pressão atmosférica em adição dos ventos lá no oceano. Vamos tentar ser práticos aqui. Em casos de furacões e tempestades, a pressão atmosférica cai bastante. Normalmente ela fica ali variando entre os 1013
hectopascais, mas caso ela caia muito, como no caso do Katrina, que chegou nos 902 hectopascais, ocorre um fenômeno chamado de sucção barométrica, que novamente, para sermos práticos, é como se a atmosfera fizesse uma pressão, né, uma força para manter a água no nível que ela normalmente fica. Daí no caso de tempestades em que você tem uma diminuição, né, no caso a pressão vai ser menor, é como se tivesse uma barreira menor, uma camada menor de ar em cima dos oceanos, e isso vai fazer com que a água suba. O nível da água, o nível dos oceanos vai subir, obviamente porque você não tem aquela camada ali de pressão em cima que mantém ele no lugar de sempre. Eu sei que isso parece óbvio para algumas pessoas, pode ter até parecido redundante, às vezes pode ser porque eu sou uma merda para explicar as coisas, mas eu preciso tentar ser o mais claro possível, tá? Sem contar que os fortes ventos dos furacões podem causar estragos durante a sua passagem, e isso é óbvio, mas logo depois esse vento para, e o que fica são cidades inteiras debaixo d'água, que aí sim é uma consequência mais duradoura desses furacões. Ou seja, o vento é um problema sim, o vento é assustador sim, só que ele vem, ele venta e ele vai embora. Já a água dessas inundações que esses furacões trazem, não. Elas vêm, e elas ficam e elas causam problemas por muito tempo. E muito diferente do que um tornado se formando, que você vê ele, você pode fugir para o outro lado, a inundação não dá, ela vem de noite, todo mundo tá ali dormindo, toda aquela água vem, você não tem simplesmente para onde fugir, tá? É desesperador, a galera do Rio Grande do Sul aí provavelmente pode falar, né? E não confunda a maré de tempestade com tsunamis, tá? Tsunamis são ondas gigantes formadas em maremotos que atingem áreas costeiras. Elas costumam ser bem maiores e mais intensas, ou seja, elas chegam e invadem o continente muito rapidamente, da mesma maneira que tendem a diminuir de forma mais rápida. Já marés de tempestade surgem de forma gradual e justamente por isso é que costumam atuar por um período mais longo sobre as áreas costeiras. E com esse longo período de inundação constante é que os problemas das tempestades de furacão se intensificam. Porque, mais uma vez, o vento é assustador, tá? Mas o problema é a inundação. Com a inundação vem os problemas sanitários, por exemplo, como doenças e contaminações. Ocorre a escassez de alimentos e água potável, já que não tem como essa galera que ficou ilhada receber suprimentos, fora todos os outros problemas socioeconômicos que essa água acumulada pode causar. Acho que eu não preciso também ficar falando dos problemas de inundações na sociedade moderna aqui brasileira. Vídeo nosso querido Rio Grande do Sul nos meses atrás aí. Mas enfim, o medo das inundações é tanto que um dos vídeos mais perturbadores que eu assisti sobre o caso veio de uma moradora da Flórida, que fala sobre as suas preocupações e dá dicas sobre como se preparar para a passagem do furacão. If you're staying for the hurricane, as I am, in Cape Coral, Florida, it's not my first rodeo. Bom, basicamente ela tá falando que ela vai mandar um recado para quem tá ficando ali na área que vai ser atingida pelo furacão, e no caso dela, esse não é o primeiro rodeio dela, essa não é a primeira vez que ela tá passando por esse problema, por essa situação climática. For a million reasons, I can tell you why we didn't leave. Então já começa aí, tá? Por 1.000.000 motivos ela pode dizer o porquê que ela não está abandonando o lugar, porquê que ela não tá indo embora, tá? Anyways, that being said, go get you one of these little red laser flashlight things. Attach it to your necklace. This way you always have a flashlight, and that little red beam, it can be seen for a long, long way. Tá, essa primeira dica que ela dá é de pegar essas canetinhas laser, que se você é velho, velha paia que nem eu, você brincava com isso quando era pequeno, então se você tiver isso ali no seu colar, alguma coisa, você consegue ter esse raio de luz vermelha atingindo longas distâncias, muito menor, muito menor, né, do que uma lanterna convencional. People can see you. I know what it feels like to have the water come in the dark. Ah lá. Ela sabe como é, né, sentir essa água vindo durante a noite, no escuro. I was in Katrina in Slidell, Louisiana. Ela tava no You gotta get all your Katrina. projectiles up. And if you have a car with a lithium battery, do not keep it in your garage. Tá, isso é uma coisa que é bem atual, né, porque tá tendo cada vez mais carro elétrico aí, e uma das coisas que estão acontecendo é que em inundações as baterias de lítio dos carros elétricos estão entrando em curto, estão pegando fogo, e além de você estar de noite, no meio de uma inundação, numa tempestade, você ainda pode correr o risco de estar ali no incêndio de uma bateria, que, se você não sabe, é praticamente inapagável, tá? Você pode tacar a bateria de lítio debaixo d'água, literalmente, ela já vai estar debaixo d'água, e mesmo assim ela vai continuar pegando fogo, tá? Ali a serra dela, as coisas.
Ela se preparando para colocar as coisas no sótão. Take these up there with batteries. Tá falando, na verdade, para você já deixar ali as escadas ou o seu acesso para a parte de cima aberto, né? Para esticada ali, se tiver uma escada, alguma coisa assim. E também para você subir as suas serras lá para cima, porque se você precisar atravessar do ático, né? Não sei se, acho que chama ático mesmo, ou sótão, para cima, você tenha todas as suas serras, suas condições ali de fazer um buraco se você precisar, tá? Mas enfim, o que é o importante desse vídeo? Uma das coisas que eu fiquei mais impressionado ao assistir esse vídeo é, primeiro, que ele parece uma coisa de apocalipse mesmo, né? E segundo, que quando eu fui ler os comentários, eu comecei a me atentar para uma coisa que eu não tava me atentando tanto. Porque assim, gente, essa mulher, ela tá dando esses conselhos, obviamente, porque ela vai ficar ali. Ela vai tentar enfrentar essa tempestade na casa dela. E independentemente desse furacão ser categoria 5, ou 3 ou 4, ele já é capaz de destruir uma casa inteira. Então talvez o que ela esteja falando ali nem sirva para nada, não dê para ela usar para nada aquilo, porque a casa inteira pode ser lavada abaixo. E esse tipo de atitude, esse tipo de decisão de ficar ali desperta uma discussão bem grande, tá? Que é sobre a evacuação da população. E obviamente que quanto mais difundidas estão as redes sociais, mais fácil é da gente perceber as várias opiniões que existem sobre isso. Porque para mim, sendo bem sincero, assim como para você, eu acredito, pode parecer óbvio que a melhor decisão é abandonar tudo e sair da casa, sair das áreas de risco. Mas como a gente viu nesse vídeo, ela não quer sair da sua casa. E a quantidade de comentários absurdos que eu li sobre a decisão dela fez eu repensar sobre isso. Porque é muito fácil eu julgar ela do conforto do meu sofá sequinho aqui em Curitiba. Eu nunca passei por isso. Eu não sei o quão é difícil perder a minha casa mais de uma vez por um mesmo fenômeno climático. E eu também não sei como é descobrir que idosos e pessoas com limitação no geral acabam sendo deixadas para trás e ficam desamparadas nesses momentos. Teve um outro vídeo dessa mulher mesmo que ela responde a alguns dos comentários que ela recebeu no vídeo principal, onde ela diz que pretende ficar ali junto com outros membros da comunidade dela, formando uma espécie de cadeia de suporte para tentarem passar juntos por isso, ajudando ali uns aos outros e principalmente ajudando aqueles membros da comunidade que não têm condições de evacuar suas casas, seja por idade avançada ou alguma limitação na locomoção, ou por falta de dinheiro mesmo, ou por qualquer outro motivo. Eu ainda acho, sinceramente, que a melhor opção é fugir dali o quanto antes e nunca mais voltar. Deus me livre morar numa região onde todo ano existe o risco de vir um furacão e levar a minha casa inteira embora. Mas novamente, essa é a minha opinião que eu dei do meu sofá, no caso da cadeira aqui do meu escritório, né? Sequinho e seguro. E sim, o governo deles lá tenta bancar e oferecer abrigos, mas às vezes as pessoas preferem tentar ficar e proteger o que elas levaram a vida inteira para construir. Tá, talvez ali não foi uma vida inteira, já que há 15 dias atrás teve outro furacão e que deve ter destruído muita coisa. E se não foi há 15 dias, certeza que há alguns anos atrás essas pessoas já devem ter tido problemas com furacões. Mas esse é um assunto bem delicado. No próprio acidente nuclear de Chernobyl foi visto muito dessa discussão. Como evacuar as pessoas super simples de suas casas e fazendas, usando como justificativa algo invisível e que só poderia causar mal a longo prazo. É muito delicado. E falando em Curitiba, olha, falando em Chernobyl, putz, isso foi um ato falho horroroso. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre os impactos ambientais nucleares das plantas da região de lá, tá? De Chernobyl, não daqui de Curitiba, porque isso eu já fiz vários. Não que Curitiba tenha impactos nucleares, mas sobre as plantas daqui de Curitiba, tá? Inclusive tá aparecendo alguns vídeos nos cards aqui pra vocês. Eu devo abrir uma enquete na área de membros aqui do canal, e se você quiser participar dessa e de outras escolhas de pautas pro canal, além de apoiar o trabalho que eu faço aqui também, considere se tornar membro do Guia da Floresta. Por apenas R$5 mensais, você já pode ser uma florestinha inicial aqui da página. Olha só que formosura. Mas agora sim, voltando pro tema. Existe sim uma discussão de que mesmo se as pessoas tiverem o livre-arbítrio de permanecerem em áreas de risco, o governo continua sendo responsável por elas, e isso sobrecarrega e muito as equipes de resgate, hospitais e outras frentes públicas que já são normalmente sobrecarregadas em catástrofes climáticas. Só que daí elas estariam muito mais sobrecarregadas porque um punhado de pessoas decidiu correr o risco com base em bens materiais. Mas será que o apego e o sentimento sobre seus bens materiais e o local que você viveu por tanto tempo não pode ser uma justificativa para você simplesmente não abandonar tudo e sair correndo? Eu não sei ao certo o que pensar, tá? Eu não quero apenas julgar, eu quero tentar ver mais pontos de vista e consequências reais dessas decisões.
provavelmente os impactados por barragens e inundações daqui no Brasil devem ter, infelizmente, muita experiência no assunto. E eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre, tá? Levando em consideração, obviamente, que as pessoas têm liberdade para fazerem o que quiserem, tá? Desde que isso não interfira na vida de outras pessoas. Por isso que eu peço a tua opinião nessa discussão, tá? Tenha você experiência ou não nesses fenômenos climáticos. Por isso, me lança aqui nos comentários o que você acha sobre os furacões nos Estados Unidos e sobre as pessoas que decidem correr o risco, seja lá por qual for o motivo, de permanecerem nessas áreas que serão impactadas pela tempestade. Obviamente, com muito respeito a mim e as outras pessoas nos comentários, por favor. Tá, mas eu falei lá no começo do vídeo fazer uma comparação entre os tornados, entre os furacões, propriamente dito. Mas eu praticamente só falei do Katrina. Primeiro porque o Milton ainda está acontecendo, então tudo que temos são previsões. Olha as imagens de satélite, inclusive eu tava dando uma olhada aqui atrás, dá pra ver que eles são meio parecidos, né? Sendo que o Katrina é relativamente maior. Só que a comparação de tamanho por imagens de satélites é algo até inocente de se fazer. O que eles mais têm de similar são as altas temperaturas dos dias em que eles estão chegando nas costas, nas costas. Tanto o Katrina quanto o Helene, e o que está previsto para o Milton é que o momento de chegada deles em terra firme aconteceu e deverá acontecer no caso do Milton em dias relativamente quentes, e essa temperatura mais alta é um combustível para os furacões. Porque basicamente o furacão, ele é um encontro de uma massa mais fria de ar, né, com uma área muito mais quente, e você tem ali algum fator de cisalhamento. Então, quanto maior a diferença de temperatura entre a massa de ar fria que está vindo, quanto a massa de ar quente que tem do outro lado, mais intensas vão ser essas tempestades. É por isso que alguns furacões são mais temidos do que outros em questões de previsão e de preparação para os estragos. Quando se tem um furacão que deve chegar na costa em dias mais quentes, a probabilidade dele subir de categoria em pouco espaço de tempo é muito alta. E é isso que perturba tanto no Milton. A expectativa é que a maré de tempestade seja em média entre 3 e 4,5 metros de altura, o que já é muito alto. No Katrina, a maior medição de maré foi de aproximadamente 8,5 metros na costa do Mississippi, quase o dobro do previsto para o Milton. Mas vale lembrar que quando estamos tratando de clima, por mais avançado que seja o nosso aparato de previsão meteorológica, ainda é muito difícil de prever o clima em escalas locais. Por isso que a média de altura de maré esperada para o Milton é de 4,5 metros, mas a altura pode ser maior e as regiões impactadas também podem ser maiores. Isso por conta das altas temperaturas no momento que ele chegar à costa, o que torna ele perigosamente imprevisível. É possível dizer que o Milton seja mais impactante que o Katrina? Sim, na região que ele deve passar, que é na Baía de Tampa, sim. Até hoje, a maior maré registrada ali é de 2,4 metros. Então, se tiver realmente uma maré de 4,5 metros, que é o máximo previsto para o Milton, então sim, ele deve ser muito pior do que o Katrina nessa região. Mas de uma forma geral e em termos de dados brutos, é possível que o Katrina se mantenha sendo pior do que o Milton. O que nos resta aqui é aguardar um pouco para ver como que essa situação vai se desenrolar. Só um recadinho para vocês que vão vir nos comentários me xingando, falando que brasileiro não tem que se preocupar com problemas ambientais nos Estados Unidos e que isso é tema de colonizado. Mudanças climáticas não respeitam limites geopolíticos, tá? A intensificação dos furacões naquela região pode sim ser um sintoma de mudanças climáticas. E para quem tem o mínimo de consideração com o futuro da nossa espécie no planeta, vale a pena ficar ligado ou ligada no que está acontecendo por lá, porque qualquer sintoma ao redor do mundo inteiro pode ser interpretado como um termômetro para fenômenos ambientais que podem atingir ou se intensificar aqui nas nossas terrinhas tupiniquins. Eu acho que eu babei. Enfim, todo mundo baba. Inclusive, eu tô vendo de gravar um vídeo sobre o aumento da vegetação na Antártica, tá? Que é uma consequência direta ali do aquecimento global e que deve favorecer uma porrada de invasão de espécies exóticas por lá. Ao mesmo tempo em que temos chuvas torrenciais no deserto do Saara. E se tu não acha que isso é um problema, tá? Vai dar uma lida no artigo lá da Nature antes de falar qualquer coisa baseada no teu achismo aqui nos comentários, tá bom? Mas enfim, se você quiser mais conteúdos como esse aqui no canal do Guia da Floresta, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e quem sabe se tornar membro. Essas são formas que me ajudam muito a continuar trazendo essas notícias e análises aqui para vocês. E do mais, estão aparecendo agora outros 2 vídeos aqui para você continuar a sua jornada pela botânica, plantinhas, floresta, universo e tudo mais. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui, é nóis, tamo junto, e assim que tivermos mais atualizações sobre o Milton eu trago aqui para vocês. Valeu e falou!